Olá para você que acompanha as redes sociais da Isto É, estamos no ar com mais um Isto É Entrevista. Eu sou o João Vitor Revedilho, repórter de política da Isto É. E claro que hoje nós vamos falar sobre as eleições de 2024, que estão a todo vapor. Muitos candidatos ainda têm dúvidas sobre como estão indo o pleito eleitoral com novas regras, inclusive com a adesão da inteligência artificial. E claro também que a campanha é protagonizada por ataques diretos e muitos processos eleitorais. Especialistas afirmam que este ano deve ser recorde de processos tanto no Tribunal Superior Eleitoral como no Tribunal Regional Eleitoral. Para comentar sobre este cenário e também as perspectivas da Justiça Eleitoral para as eleições deste ano, nós estamos com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Silmar Fernandes. Desembargador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Vitor. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui presente, conversando com você sobre a perspectiva da eleição. É uma honra estar aqui. Desembargador, o presidente, gostaria de saber, antes de mais nada, quais são os principais desafios do tribunal e a expectativa do senhor para as eleições deste ano? Primeiro que aquilo que você falou agora no começo, eu espero piamente que você esteja errado. Eu espero que não tenha essa carga de processos tão grande, mas você não está longe da realidade. Só aqui na última eleição municipal de 2020, nós tínhamos nessa época 8 processos em andamento. Agora eu estava olhando, já estão mais de 50. Então está tendo mais uma judicialização maior. Mas isso acontece, a sociedade vai evoluindo, as coisas vão mudando, tem vários candidatos, cada hora muda. A eleição municipal ela é mais aguerrida mesmo. E também o aumento do volume é porque o brasileiro parece que está no sangue do brasileiro a judicialização. Tá? Se a gente for comparar, levando o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo em volume de processos, tem 20 milhões de processos em andamento. Então, a judicialização é muito grande. Então, se a gente pensar que nós temos 34 milhões de eleitores e nesta eleição agora nós teremos quase 80 mil candidatos a vereador no estado de São Paulo. São 80 mil candidatos a vereador, 2.700, 2.800 candidatos a vice-prefeito e prefeito. Então, quer dizer, tudo isso há uma potencialidade de ter a demanda. Sem contar as demandas obrigatórias, que cada vereador e cada candidato a prefeito ou vereador tem que prestar contas para o Tribunal Eleitoral daquilo que eles gastam. É verba pública. Então, só para você ter uma noção, por que tem tanto processo? No mínimo, cada candidato tem que prestar 3 contas para o tribunal, porque a verba é verba pública e ele tem que prestar contas ao início, ao meio e ao final da campanha, eleito ou não eleito. Então, só aí você calcula, são 270 mil processos de prestação de contas. Exato. E a inteligência artificial, presidente, começa a entrar em definitivo nas eleições deste ano. Como que o tribunal está se preparando para fiscalizar o uso e, claro, coibir os abusos da inteligência artificial numa eleição em que as redes sociais vão dominar a campanha em geral? Já está acontecendo, mas felizmente eu sou um otimista em grau menor do que eu imaginava e do que as expectativas da mídia, digamos assim, que isso foi muito divulgado. Olha, esse vai ser a eleição da inteligência artificial. Por hora, nós não tivemos casos relevantes do mau uso da inteligência artificial. Primeiro que a inteligência artificial é uma criação humana que tem que nos ajudar. Fomos nós que criamos para nos ajudar, então ela não pode atrapalhar. O mau uso dela como? Colocar na boca de um candidato algo que ele não disse. Isso pode acontecer? Pode. Mas nós estamos julgando já casos de propaganda, de desinformação já há uns 3 meses. Nesses 3 meses tivemos muitos casos de desinformação, centenas, e eu acho que nós julgamos 2 ou 3 casos só onde houve o mau emprego da inteligência artificial, o deepfake, digamos assim, para desinformar. E foram casos pontuais e é bom que o público saiba, nós conseguimos localizar. Muitos pensam que, olha, sobre o anonimato da internet, da rede social, posso fazer qualquer coisa. Não é assim. A internet, como o ministro Alexandre de Moraes sempre diz, não é uma terra sem lei. Nós temos como rastrear o IP, descobrir de onde veio, ainda que seja lá na web, na deep web, e nós temos como rastrear. Então, se a pessoa for identificada, ela vai responder, inclusive, por processo criminal, que é uma desinformação dolosa. Está proibido, por resolução do TSE, o uso de deepfakes nessas eleições. O senhor citou a palavra desinformação, e eu acho que essa é a palavra das eleições de 2024, né?
A gente tem casos peculiares, principalmente aqui na cidade de São Paulo, de candidatos se atacando com notícias falsas, com desinformação, e muito se discute sobre o trabalho da Justiça Eleitoral em cima disso. Eu gostaria muito de saber do senhor exatamente como que o tribunal tem atuado, como o tribunal tem atuado e tem visto esses ataques entre os candidatos de forma direta, e se o senhor acredita que esses ataques e essas notícias falsas enfraquecem a política do modo geral ou a disputa eleitoral? Começar pelo final. Eu não acho que enfraquece, isso faz parte do processo democrático. É que, como eu disse, assim como a inteligência artificial foi criada por humanos, nós somos humanos e os humanos erram. Então, um candidato acaba sendo mais beligerante do que o outro, há uma ofensa aqui, outra ofensa ali, mas nada que não tenha acontecido em outras ocasiões. O que pode estar acontecendo agora talvez é uma exacerbação, um desvio de conduta de alguns candidatos que são mais extremos. Mas a gente recebe, vamos julgar, aquele que precisar ser punido será punido. Nós temos a penalidade de multa, temos a penalidade de cassação do registro. Se mesmo depois da eleição for eleito e tiver praticado abuso do poder político, econômico, desvio de verba pública, captação ilícita de sufrágio, tudo isso pode, no futuro, cassar o diploma daquele que foi eleito e foi diplomado. Tanto que muitos me perguntam, olha, a Justiça Eleitoral trabalha muito nas eleições e depois o que acontece? No ano seguinte é o rescaldo. Quer dizer, aqueles que são eleitos, nós damos uma preferência para julgar os casos. Mas tem muitos casos que são julgados depois. Então o cidadão ele recebe o diploma, é empossado e acaba sendo cassado meses ou ano depois. A gente estava comentando aqui sobre essa questão das penas. Muita gente comenta que as penas na Justiça Eleitoral, no modo geral, são brandas. Ou é uma multa, ou é uma pena de prisão de pouco tempo. Importante lembrar que 4 anos de prisão até é trocado por serviços comunitários. Sim. O senhor acredita que as penas para a Justiça Eleitoral são brandas e precisam ser mais efetivas? Porque alguns partidos acham que podem se valer desses crimes eleitorais pagando apenas uma multa de 15 mil reais. Os partidos têm fundo para pagar essas multas. O senhor acredita que que são brandas as penas? E o que precisa para ser mudado essa realidade? Você tem toda a razão. Boa vontade legislativa. Você sabe que o juiz ele não inova, ele não cria, ele tem que interpretar a lei que existe. E nós julgamos, condenamos, trabalhamos em prestação de contas, analisamos tudo. De repente vem uma PEC e da anistia. Isso eu já vou te dizer que é um desestímulo. Né? Multa é fraca. Muitos trabalham com essa percepção. Sem falar em nenhum caso concreto, é possível que um candidato extrapole o direito de manifestação, porque ele sabe que haverá apenas uma multa. Essa multa realmente não é alta. Mas o que inibe mesmo o mau uso, aquele que abusa do direito eleitoral, é a pena de inelegibilidade. Isso todo político, todo candidato é um fantasma na vida dele. Porque alguns que ficam inelegíveis por 8 anos, salvo raras exceções, ele acaba tendo seu atestado de óbito político. Sou ex-isso, ex-aquilo, ex-deputado, ex-senador. Vou ficar 8 anos inelegível, com raras exceções, nós podemos dar um caso concreto, foi o ex-presidente Fernando Collor. Ele sofreu impeachment, ficou 8 anos inelegível, mas a população o trouxe de volta. Mas são casos raros. Então, quando o cidadão tem uma pena máxima, que é a cassação do diploma, seguida de inelegibilidade, isso assusta o candidato. É uma forma de inibir. Agora, as multas eu acho realmente que são brandas. Tem um outro ponto também que está sendo discutido nas eleições deste ano, que é o abuso de poder econômico. Muitos candidatos são ricos ou influentes nas redes sociais e acabam abusando no impulsionamento de cortes, de stories, de demais propagandas eleitorais. Eu queria uma avaliação do senhor em relação ao uso das redes sociais com o impulsionamento dessas candidaturas e se o senhor tem visto algum abuso de alguns candidatos aqui do estado de São Paulo em relação a esse tema de impulsionar diretamente essas campanhas eleitorais ilegalmente. Isso você disse, que está tendo abuso. Eu não posso te responder especificamente, porque eu posso ser instado a julgar casos concretos. Mas veja, tudo isso para nós é uma experiência. Em 2018, a gente não sabia o que era fake news. Em 2018. Todos foram pegos de surpresa. Aprendemos a lidar com isso. Agora chegou
uma nova discussão, que sem discutir caso concreto, impulsionamento por cortes em redes de terceiros é uma coisa que não havia jurisprudência a respeito. Não há, inclusive. Então nós estamos lidando agora com uma coisa nova, mas isso já está, inclusive, sub júdice, já existe decisão de primeiro grau, já existe decisão aqui do TRE e não sabemos como será um eventual recurso até o TSE. Mas isso é uma matéria, é uma conduta vedada, é proibido, e nós estamos passando por isso. Vamos resolver. A gente aprende com essas novidades. Há um equilíbrio, né? Há um equilíbrio. Como é que está essa questão do questionamento das urnas? A gente passou 2022 por um seríssimo problema de candidatos de vários setores questionando a legalidade das urnas eletrônicas, a efetividade das urnas, pedindo até o voto auditável. Claro que isso foi rebatido pelo Tribunal Superior Eleitoral e por muitos especialistas, declarando que a urna é segura. Esse ano a gente vê um pouco menos os ataques, mas a gente vê alguns pontuais. Queria uma avaliação do senhor em relação a isso e a eficácia da segurança das urnas eletrônicas. A urna é absolutamente segura. Isso de falar que a urna não é confiável, eu brinco com os meus alunos da graduação. Eu uso uma expressão em latim que é o ius esperneandi, é o direito de espernear. É reclamar, é choro de perdedor. Porque, na verdade, nós usamos as urnas eletrônicas desde 96. Vai completar agora 28 anos. Nós não temos um caso, nem indiciário, quanto mais concreto, de que ela pode ser fraudada. Como todo mundo sabe, mas é bom a gente sempre repetir, a urna eletrônica não tem acesso à internet. Ela tem inúmeras... eu sempre comparo com aquela dançarina de dança flamenca, que tem uma série de saias, vai tirando uma saia, tem outra. Aqui a urna eletrônica é a mesma coisa, ela tem várias camadas de segurança. Então tem o código-fonte, tem as camadas de segurança, na hora de transmitir os dados é tudo por rede criptografada. Então o sistema é confiável, então não tem um caso concreto que se possa dizer que houve fraude. O que se tem é direito de espernear, é o choro do perdedor. A gente está há pouco mais de um mês do primeiro turno, e aí a gente vai ter no dia 27 de outubro, no dia 26 de outubro, se eu não me engano, ou 27, o segundo turno. Qual é a expectativa do senhor para o dia do pleito e os trabalhos do tribunal daqui até lá? Estamos preparados, estamos desenvolvendo isso. O nosso corpo técnico tem uma expertise incrível. Por quê? Porque nós vivemos de eleição. O TRE são funcionários concursados federais que têm uma expertise e a cada 2 anos isso se renova. Então é a manutenção da urna, é a lacração da urna, os testes de viabilidade, tudo isso é repetido a cada 2 anos. Tem uma estrutura enorme aqui no estado de São Paulo, você tem uma ideia, são 103 mil urnas que serão utilizadas. Nós vamos precisar do serviço de 500 mil pessoas. No dia da eleição, entre mesários e funcionários, nós movimentaremos 500 mil pessoas em 645 municípios. Veja que a eleição geral, você me perguntou agora ao início, a eleição geral ela é mais tranquila. Por quê? Porque é uma eleição para deputados e senadores de cada estado é geral. Aqui não, são 645 municípios. Então é uma eleição diferente, são 645 eleições. Mas nós temos estrutura, temos expertise e nós vamos dar conta do recado. Eu sou otimista, eu acho que nós temos proteção da Polícia Militar, da Polícia Federal, a Guarda Civil Metropolitana sempre nos ajuda nas cidades onde tem a Guarda Civil Metropolitana. Então há uma segurança para a urna, há uma segurança para o eleitor. E voltando ao que você falou da segurança da urna, eu sempre comento isso. Nas cidades pequenas, a população, os candidatos, não ficam esperando o nosso boletim oficial. Por quê? O sistema eletrônico, 5 horas encerrou. De imediato já sai o BU, que é o boletim de urna. Aquele boletim de urna tem um QR Code. Aquele QR Code, o cabo eleitoral do candidato vai com o seu celular, escaneia e ele já tem todo o resultado daquela urna. Começam a falar, e você aí, como é que foi? E você ali, 10 colégios, 10 cabos eleitorais que pegam ali o QR Code já divulgam, olha, cidadão está eleito prefeito, cidadão está eleito vereador, já começam a comemorar. Quando sai o nosso resultado oficial, é tão certo isso que bate exatamente com aquilo que os próprios candidatos ou cabos eleitorais constataram ali às 5 horas da tarde, 5h05. Tem cidades que 5h10, 5h15 já se sabe quem é o vencedor. Em que outra democracia do mundo nós temos um resultado tão imediato como no Brasil?
Não existe. Ele não vai falar da Venezuela, né? Porque eu não considero que lá seja urna eletrônica. Lá é um sistema totalmente diferente do nosso. Sim, com certeza. Desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, gostaria muito de agradecer a participação do senhor em entrevista. Eu é que agradeço. Eu espero ter explicado, colaborado, esclarecido alguns pontos. Eu sei que o seu canal é muito prestigiado, eu sei que isso vai levar ao seu público um esclarecimento sobre esses fatos que você me perguntou. Muito obrigado. Quero agradecer também a sua audiência aqui nas redes sociais da Isto É. A direção foi do Daniel Hessel e do Edson Franco, e também da Axon Filmes, também participando nas gravações. Gostaria muito de agradecer novamente sua audiência. Nos encontramos no próximo Isto É Entrevista. Até lá!